bem-vindos ao nosso segundo episódio da primeira temporada do nosso Vozes Delas. Eu sou Ju Paiva, estou aqui junto com minha host, Raíza Bittencourt, e nós estamos hoje com uma convidada muitíssimo especial. Ela que é de Serrinha, CEO de 3 empresas e criadora, fundadora da primeira escola para empreendedores do Brasil. Dona de um espírito empreendedor nato, Ana Júlia Paes, faz dar certo até dar certo. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Juju, que alegria ter você aqui com a gente. Maravilhoso. Pode falar um pouquinho de você, assim, para as pessoas se encantarem como a gente se encantou. Porque você, vocês vão ver essa mulher falando e vocês vão entender o que eu tô dizendo. Aí já criou expectativa pra mim. Aí eu vou falar o quê? Quem eu sou? Essa é uma pergunta muito interessante, porque toda vez que a gente pergunta para as pessoas quem elas são, elas costumam dizer sobre o que elas fazem. É uma verdade. Sim. Então é muito importante reconhecer quem a gente verdadeiramente é. Eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que ama a vida, eu sou uma pessoa que gosta de aproveitar a vida de todas as maneiras, que otimizo meu tempo para isso. Eu sou uma pessoa que amo ter coragem para empreender a minha própria vida, independente disso ter relação com negócios ou não. Então essa sou eu, Ana Júlia. Agora o que eu faço, a gente vai começar já. Nossa, e ela faz... Minha gente, ela faz muita coisa. Mas eu quero começar... Eu sei que existiu uma história até você chegar na Escola Cafeína, que é essa primeira escola para empreendedores do Brasil. Mas eu quero começar falando da cafeína, porque a cafeína também é muito importante para mim. Aninha sabe o quanto com a cafeína eu consegui mudar muita coisa dentro de mim. Assim, eu sou aluna da escola, eu quero deixar isso claro pra vocês, eu sou aluna da escola e, assim, encantada pela escola e pelo trabalho que ela realiza. Eu quero saber de onde surgiu a ideia de fazer a cafeína, de construir esse lugar que você gosta tanto de falar, que é para as pessoas terem coragem. Olha a camisa dela, minha gente. As pessoas terem... Vestida de eu. Para as pessoas despertar nas pessoas a coragem de realizar seus sonhos, assim. Ela fala muito sobre isso. E eu quero saber de onde surgiu, assim, dentro de você. O primeiro momentinho que você falou assim, ó, eu quero criar esse lugar. Tá. Vamos lá. É uma história um pouco longa, vou tentar resumir um pouco, para não ficar 3 horas falando sobre como surgiu a cafeína, Fique à vontade. entendeu? Mas, basicamente, eu sempre fui muito inquieta. Eu acho que a pessoa, quando ela é inquieta, ela consegue observar os problemas e as oportunidades de todos os lugares e que aquilo ali vai se transformando em diversas soluções. Então, a gente falou tanto de oportunidade no primeiro episódio, não foi, minha gente? A gente falou muito de oportunidade, porque a gente falou da oportunidade que a gente teve de construir o nosso programa. Então, é muito, muito bom estar atento às oportunidades. Exato. E eu acho que empreendedorismo, eu vejo empreendedorismo como um lugar, assim, de verbo mesmo, não é sobre empreender negócio, é sobre uma ação, é sobre uma atitude que você leva para sua própria vida, sabe? Então, eu desde criança fui muito assim, eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre percebia aquilo que eu não tinha, me perguntava como tornar possível. E foi assim, desde uma viagem em família, desde morar numa casa diferente, desde fazer viagens para lugares, assim, inusitados, sempre foi uma coisa muito dentro de mim desde criança e eu não tinha como fazer. Então a pergunta sempre me acompanhou, como tornar possível, como tornar possível. E assim eu fui trilhando a minha história, construindo a minha jornada, sempre com essa pergunta, como tornar possível. E a cafeína, ela veio depois das minhas tentativas e erros, né? Eu costumo dizer que a gente é o resultado de tudo que a gente faz. Então, antes da cafeína eu tive 11 projetos. Então a cafeína é o resultado de muitos erros. A cafeína é o resultado de muitos problemas que eu vivi enquanto empreendedora. Mas que o principal, assim, trilhando toda a jornada, eu sou formada em comunicação e também administração. Comecei a atuar especificamente com comunicação, mas sempre amei gestão. E quando eu atuava com comunicação, eu percebia que as empresas tinham problemas de gestão que elas queriam compensar na comunicação. Exemplo, tem um problema seríssimo na estruturação de vendas, num processo de vendas, mas eu quero vender muito, porque o marketing é que vende. Então eu vou contratar uma agência de marketing, ele vai fazer um milagre para mim, mas eu não estruturo melhor minha gestão em vendas. Então eu comecei a me incomodar vendo os bastidores das empresas através do meu olhar de comunicação. E aí surgiu a ideia de eu vou fazer um curso de comunicação. Na época era redes sociais para empreendedores, porque os empreendedores precisam saber que antes de chegar nessa ponta do iceberg, que é o marketing, que eles chamam, vamos entender marketing como tudo, né? Existe uma base do iceberg que a gente não vê. Então eu sempre brinco assim, o empreendedor, às vezes ele vê a dor, que é a ponta do iceberg, ele não vê a base.
Para ele ver a base, ele vai ter que se aprofundar um pouco mais. Então eu falei assim, vou criar um curso chamado Rede Social para Empreendedores, porque era a área que eu atuava na época, e eu sabia que eu ia conseguir, de alguma forma, trazer uma clareza maior de posicionamento, estratégia de negócio, que ajuda e facilita no processo de marketing dessas empresas. Eu falei, pronto, vou fazer isso. Só que isso não veio assim do nada. Surgiu uma oportunidade de fazer um curso pela Petrobras para as pessoas de economia criativa de Cubatão, em São Paulo. E eu falei assim, poxa, eu não vou levar um curso assim, Rede Social para Empreendedor, não tem um nome. Uma empresa que faz, uma coisa solta. Ficar sem credibilidade, vou inventar um nome. E um nome, puxa, esse negócio vai dar energia. Aí uma vez eu vi uma apresentação de alguma coisa falando de cafeína para despertar. Eu falei, vai ser cafeína para despertar. Eu quero que as pessoas despertem. Cafeína. Aí pronto, aí busquei o NPI, nada, nenhum registro. Eu falei, opa, vai ser cafeína. Nossa, que massa, velho. Aí surgiu assim, com um curso só, tá? Sim, isso aí eu sabia. Pronto, com um curso só. Aí pra você entender a história. Começou com o curso só, foi pra Cubatão. Quando eu saí de lá, eu falei assim, eu poderia continuar dando esse curso, porque eu tenho os meus próprios clientes. Na época eu trabalhava com social media, 1000 anos atrás, tá? Nem coisa de vídeo, reels, essa vida que não você tinha, tem, não existia ainda. Bastava uma foto legal, tava massa, nessa época. E aí eu falei, vou fazer isso pros meus clientes. E vou fazer a primeira turma para eles já conseguirem perceber que o trabalho que a gente faz, às vezes dá muito trabalho se eles não tiverem a consciência, a clareza do que é ter um negócio. Aí fizemos a primeira turma e eu percebi, o buraco é mais embaixo. Percebi que as pessoas estão com problema em gestão financeira, elas estão com problema em processos, elas estão com problema em vendas. Meu Deus, o problema é muito grande para se resolver numa rede social para empreendedores. Preciso ver o que é que eu posso fazer. Continuamos dando curso. Aí a gente lançou o curso de gestão financeira, que a gente chamava de grão e grão na época, os grãos isolados. Ninguém comprava gestão financeira. Eu falei, não é possível. Ninguém compra. Tu vai no Google. Principal motivo que fazem as empresas fecharem as portas, gestão financeira, e ninguém quer comprar. Eu falei assim, as pessoas elas não entendem os problemas que elas têm. Elas estão atrás do imediatismo de resolver algo pensando na solução imediata que o marketing pode trazer através de uma venda. Falei, então eu vou criar um negócio diferente, vou fazer uma formação empreendedora para que a gente consiga trazer consciência para o empreendedor daquilo que ele nem sabe que ele precisa. E aí virou o jogo, a cafeína hoje se transformou no que é a cafeína, e eu também tive mais clareza do que eu queria com a cafeína, porque eu também não tinha essa clareza toda, como vocês puderem perceber pela forma como foi iniciado, sabe? Enfim, é um pouco assim. Mas a vida empreendedora te levou a fazer sempre. E a experiência, a vivência. E é muito massa porque ela fala que ela tem consciência que as pessoas não sabem o que elas precisam. Com certeza. Então, um curso mais completo para que elas entendam de fato, vejam um pouco de tudo que elas precisam para os seus negócios. Total, porque eu entendo, e eu passei a entender isso depois da cafeína. Eu sempre falo, quando você começa a empreender, você não tem certeza de nada. Não tem certeza. Você tem sonhos, vontades, desejos. E à medida que você vai construindo, você vai tendo suas certezas. É tanto que quando a pessoa fala assim, ô Ju, você tem uma clareza da sua vida, você sabe o que você quer pra daqui a 5, 10 anos. Eu falei, minha irmã, eu comecei sem saber, viu? Sim. Sabe, se você não estiver conseguindo saber o que você quer pra daqui a um ano, se pergunte o que você quer daqui pra um mês. Isso. Se você não souber, o que você quer daqui pra uma semana. Se você não souber, o que você quer daqui pra um dia. Porque primeiro a gente começa entendendo o que a gente não quer, pra depois saber o que a gente quer. Então a cafeína, quando eu comecei a fazer o processo de aula, mesmo que eu fiz parte da construção de todos os cursos, eu ficava frustrada, porque a gente ia dar uma aula de planejamento estratégico, eu tô falando aqui porque eu sei que ela gosta, entendeu? Eu falava assim, olha, você vai usar essa e essa e essa e essa ferramenta. Eu falava assim, ai, todo mundo vai sair daqui maravilhosamente incrível, planejado, realizando tudo que quer. Oh, meu Deus. A gente sabe que não é assim, né, que as coisas funcionam. 70% não realizava. Eu falei, realmente eu sou muito incompetente mesmo, o curso que eu criei não presta pra nada, as ferramentas pra que serve? Quem é porter, entendeu? O que é análise SWOT? Pra que serve isso? E aí eu comecei a entender que não dependia só da gente. Não. E aí eu falei, esse buraco é um pouquinho mais embaixo. A gente tem que voltar aonde? Pro passado dessas pessoas. Porque fulano realiza tudo, cicrano para na procrastinação, Beltrano para no reconhecimento, outro Beltrano lá para na validação ou no que o julgamento vai trazer para ele. Então eu percebi que tinham diversos motivos e tinham diversos fatores limitantes que faziam as pessoas não conseguirem ir para frente mesmo aprendendo a ferramenta. Aí, quando eu entendi isso, o jogo virou pra gente. Todos os cursos precisam ter um pouco de autoconhecimento. Então, o primeiro curso da formação é autoconhecimento. Então, tudo a gente tem uma trilha de curso, né? Introduz. Pra quê? A pessoa tem que saber minimamente o que ela vai aprender, porque ela ainda não sabe. Aí, a gente passa o segundo dia entrando só nos problemas, ó, abrindo um monte de buracos, assim. As feridas internas. Tipo, é horrível. Pro segundo dia é horrível. As pessoas saem de lá, o que eu vim fazer aqui? Viver um monte de problema?
Enxergar seus problemas. Enxergar seus problemas. Eu sempre digo, enxergou seus problemas, maravilhoso. Acabou de ter uma consultoria gratuita da sua própria vida. Não precisou pagar um consultor para descobrir seus problemas. Porque um consultor faz o quê? Descobre seus problemas e cria soluções para aquilo. Se ele descobriu sozinho, já tem meio caminho andado, entendeu? E aí, no último dia, a gente constrói. Então, de alguma forma, a gente entendeu na Cafeína, no processo dele, que a mudança que a pessoa precisa, às vezes, não vem da ferramenta, Sim. vem da atitude. É, Por isso que a gente é uma escola que desperta a atitude empreendedora. Porque se ela tem aquilo ali, que é skill, né? Ela consegue desenvolver as outras coisas também. É um pouco... E eu acho esse que, mundo assim, esse problema de gestão todo mundo tem. Porque quando você trabalha com gestão, você tem que gostar de pessoas, né? E você tem que conhecer pessoas. E eu acho que isso do autoconhecimento que você traz no seu curso é fundamental. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente tem uma auto-intimidade, que eu gosto de falar, a gente vai se entendendo como a gente motiva o outro. Porque a gente sabe como a gente é motivada, né? Não é de qualquer maneira que a gente faz as coisas. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente se conhecer para conseguir identificar muito rápido no outro. Você trouxe uma coisa, Rai, interessantíssima, porque chega no final do ano, assim, perto de dezembro, é muito comum as empresas buscarem outras empresas que fazem treinamentos para poder fazer palestras de motivação. E aí, quando a pessoa manda assim, Ana Júlia, eu tô falando com você porque eu tô querendo fazer um orçamento para fazer uma palestra de motivação. Aí eu respondo sempre a mesma coisa. E o que é que motiva as pessoas? Como é que a gente vai fazer uma palestra de motivação para 200 pessoas Cada um tem um se motivo. cada um tem um motivo que o motiva? Com E certeza. tô falando assim, olha, se alguém estiver vendendo isso, já está errado. Sim. Porque a primeira coisa, a gente precisa entender o que é que motiva essas pessoas pra gente conseguir levar motivação pra elas, sabe? Então, a liderança e a gestão exigem muito isso. Você se olhar, se entender e saber que às vezes o que te motiva não motiva o outro. Exatamente. E saber que você vai ter que buscar entender o outro pra você ser uma líder muito boa também, entendeu? Exatamente. Existe essa empatia aí dentro desse processo. A pergunta. Ju, e aí eu queria saber qual conselho você dá para quem tá querendo começar a fazer grandes coisas. Então, qual é esse processo e como começar? Tá. Quando você diz grandes coisas, é no lado do empreendedor mesmo, né? Do empreendedorismo, do negócio ou grandes coisas na vida? Na vida. Na vida. Tá, boa pergunta, difícil, né? Vamos lá. Óbvio que a gente tá falando aqui de empreendedorismo, de liderança, Tá. a gente tá falando com mulheres. Então, o que eu quero saber é como eu quero fazer grandes coisas na minha vida, eu quero montar tal e tal coisa, Tá. mas como é que eu começo? Tá bom. Eu acho que eu não saberia responder essa pergunta. A Ana Júlia de agora não saberia responder essa pergunta se ela tivesse a Ana Júlia de 10 anos atrás. Porque quando a gente começa a vida profissional ou a fase adulta da nossa vida, a gente tem muitos desejos, sonhos, então a gente tá sempre mirando no que a gente quer e não no que a gente não quer. E eu até já trouxe um pouquinho sobre isso. O Ju tá bem me olhando. Eu aqui. Então, Ju, toda vez que a gente projeta assim, quero criar uma grande coisa, diante dessa grande coisa, o que é que eu não quero? Porque a gente esquece disso, tá? Então, por exemplo, eu quero ser famosa. E você também quer não ter a liberdade? Trazendo um exemplo, né? E não é pra Ju, no caso. Ficou parecendo, mas não é. Não fica É que nem. eu tenho uma pessoa dentro de casa que também Também é. Um beijo, Dinho Júnior! Um beijo, meu amor! Lembrei dele. É tipo assim, eu quero chegar nesse lugar, mas você também quer Tá ser parado disposto? na rua, em todos os momentos. Você tem que entender o que você Quer quer e o que você perder a também sua não quer. privacidade? Quer perder a sua privacidade? Pra Exatamente. tudo você tem o ônus e o bônus. Você tem que Exato. botar isso na balança, né? Exato. Pesar também a parte que você não quer. E tá disposto a abrir mão do que aquilo vai trazer como Exatamente. consequência, né? É escolher a renúncia. É A gente só escolhe a escolha. A gente não escolhe a renúncia. A renúncia ela só acontece e aí você não parou Se pra pensar se você decepciona. escolheu. Entendeu? Acho que, não era isso que eu tava pensando. Exatamente. Então escolha a sua renúncia. Eu escolho esse objetivo, mas junto eu escolho essa renúncia. Pronto. Fez isso, tá alinhado. Você já sabe que a frustração vai ser reduzida caso aconteça. Primeiro passo, isso é uma coisa mais pra alinhar nossos chakras, entendeu? Com certeza. Alinhar o chakra. Agora vamos falar de forma mais... Agora vamos lá. De forma mais Essa foi o objetiva. tapa na cara pra gente entender. Agora a gente vai pra parte. Pronto, agora a parte objetiva é saber onde se quer chegar ou o que quer criar demanda diversas tarefas. Eu vou pegar algo muito simples. Quero fazer um churrasco com os amigos. Churrasco com os amigos é besteira, manda um áudio. Fulano, olha, fazer churrasco sábado que vem. E aí tu acha que é só isso. Aí na sua vida você trabalha de 6 às meia-noite. Você tem filho, você tem marido, você tem... Ou então o marido tem esposa, ou então cada um tem seus companheiros. E de repente, que horas você bota o churrasco? Não bota em nenhuma hora. Na hora que surge. Aí que horas vai ser? No trânsito.
Aí, de repente, você tá em outro lugar. E aí você fica assim, acelerado. Então, é importante entender que todo objetivo que a gente tem requer tempo. Só que a gente não consegue saber o tempo, muitas vezes, porque a gente não quebra esses nossos objetivos em pequenas tarefinhas. Então, o que eu dou de dica é, saiba o que você quer e vá quebrando em etapas. Se eu quero, por exemplo, construir um espaço como esse, então eu quero construir um espaço como esse até dezembro de 2026. Então, eu entendo que até março de 2025 eu tenho que estar com um projeto arquitetônico. E para eu estar com um projeto arquitetônico até março de 2025, eu tenho algumas tarefas. Eu tenho que buscar uma arquiteta, eu tenho que passar um brief, eu tenho que aprovar o brief, eu tenho que buscar fornecedor. Eu já estou falando aqui, já tem umas 5 tarefas. Mas se eu for ampliar, vão ter umas 20 apenas de um marco para março. Imagino para dezembro. Então, o que as pessoas fazem? Elas jogam no universo o objetivo e as tarefas vão acontecendo. Atropelando elas. As tarefas Entendeu? vão E atropelando. aí se frustra, às vezes causa burnout, ansiedade, não consegue fazer, aí gera mais frustração ainda. Aí isso diminui a autoconfiança, a autoestima, que a pessoa não acredita mais nela, porque ela não acredita na própria competência. Então, assim, tem diversos fatores. Então, o que eu posso dizer é, crie um objetivo e saiba quebrar esses objetivos em pequenas partes, para não ter um abismo entre onde que você sonha e o que você realiza. Então, acho que essa é a dica que eu dou para quem quer criar grandes coisas. E falando em grandes coisas, ainda falando da cafeína, porque é de fato uma grande realização na sua vida. É a primeira formação para empreendedores do Brasil, que não está só aqui em Salvador. Tem quantos anos, Ju? A gente tem 7 anos. 7 anos em Salvador e já está em São Paulo! Maravilhosa! Nossa escola da nossa baiana. Isso, de quem Serrinha. levanta essa bandeira. É isso aí, já está em São Paulo. E ela tem, eu posso falar com propriedades, né? Que eu sou aluna. Ela tem uma dinâmica dentro da escola muito diferente. Ela traz muita coisa prática, porque vocês já entenderam pela fala dela como a vivência dela é muito importante para ela conseguir enxergar hoje tudo no empreendedorismo como ela enxerga. Então ela traz vivências com dinâmicas, com experiências dentro do curso que fazem a pessoa sentir mais ou menos o que estaria sentindo em uma situação lá fora. Então eu queria também que você trouxesse um pouco disso pra gente, porque é muito diferente, é muito fácil a gente chegar no curso, como a gente chega, senta, assiste, anota e vai embora. Muita gente não consegue absorver dessa forma. E com a sua didática diferente, é muito especial, né, aprender na cafeína dessa forma, da forma que você idealizou. Agora, isso, de trazer essa prática para dentro da escola, assim, que eu acho que é muito individual seu. Como foi para construir esse curso? Porque são dinâmicas que você não está entendendo. Essa formação, ela tem 20 módulos? 20 cursos, 20 cursos. São 20 cursos com dinâmicas completamente diferentes, que fazem você ir em lugares que vocês não imaginam. A pessoa, achei que ela ia vender a cafeína que tá vendendo, sou eu, mas é isso. Porque é isso, eu sou fã do projeto. Mas vá, conte pra gente um pouco sobre essa dinâmica que você traz lá dentro. Assim. Olha, a minha cabeça ainda não criou uma metodologia para criar os métodos de dinâmicas que a gente cria, entendeu? Mas assim, eu vejo tudo como uma oportunidade. Eu vou dar um exemplo de uma, tá? Uma vez eu fiz um passeio de veleiro no Rio de Janeiro e eu passei muito mal. Eu vomitei muito. E aí eu olhava pro meu amigo do lado, passando umas... Aí eu conversava com a mulher do veleiro morava no veleiro há 25 anos. E ela disse que enjoava todos os dias. Eu falei, mulher, tu enjoa há 25 anos? Eu falei, tu mora aqui? Eu moro aqui. Eu falei, resiliente essa mulher. Aí eu falei assim, como não criar um curso num barco? Peraí, porque eu tô aqui, ó, passando mal, mas não tô sendo bruta com ninguém, não tô tratando ninguém mal. E eu sei que poderiam ter pessoas aqui que poderiam estar, tipo assim, me agredindo fisicamente porque tá passando por uma situação como essa. Vou criar um curso de gestão de relacionamento, que é a gestão de relacionamento gerir nossas emoções, né? Num barco. Aí eu conto pras pessoas e falo assim, você é louca? Eu falei, gente, vai dar super certo. Na cabeça dela. Só na cabeça Olha, dela. só vai dar super certo. Sabe Nasce só nessa cabeça aí. Porque a gente vai realçar todas as emoções possíveis, porque a gente tá passando por um momento extremamente desafiador. E cada um vai aprender como reage quando tá sentindo raiva, quando tá sentindo tristeza, quando tá sentindo fome, quando tá sentindo tontura. E aí cada um vai se conhecer mais e saber como lida, porque a gente não tem como controlar nossas emoções, mas a gente pode controlar o que a gente faz com as nossas emoções. Então, pra mim, a cafeína, eu sempre penso assim, o que é que a gente tem como objetivo? A gente quer desenvolver autoconfiança. Então, é autoconfiança o tema, né? Eu vou buscar no dia a dia o que é que dá pra conseguir fazer com autoconfiança. E aí, provavelmente com algo que seja parecido com o dia a dia do empreendedor, né? Vou dar um outro exemplo. A gente tem um curso de gestão de marca.
gestão de marca, que é focado em marketing, brand e comunicação, e que, de alguma forma, a gente precisa fazer a pessoa entender como levar a essência da marca, traduzindo ela para a comunicação que é feita na rede social. E a maioria das empresas chegam sem uma estratégia de negócio muito bem definida. Então, a gente dá o curso inteiro, o final de semana inteiro. Quando dá 8 horas da noite, eu tô dando spoiler para quem vai fazer a formação. Eita. É bom que você já se prepara, a expectativa, entendeu? Quando dá 8 horas, a gente passa o desafio. Vocês vão ter que fazer agora um Masterchef, onde vocês vão ter que construir um produto e vocês vão ter que criar a essência desse produto, divulgar na rede social e apresentar para o grupo oposto e ver quem foi o que conseguiu trazer a essência melhor. Só que eles estão cansadíssimos, esgotados, depois de 30 horas de aula. A gente induz... Não posso falar essa parte, não dá um spoiler, mas enfim, eu vou falar. A gente sempre tem coffee, nesse dia a gente não entrega coffee, só que eles têm que ir no supermercado, eles esquecem que podem comprar algo no supermercado, porque eles não estão abalados emocionalmente, que eles esquecem que podem comprar um lanche no supermercado. Esquece o básico, Esquece né? o básico. E aí o curso vai até 2, 3 horas da manhã, então o povo tá, amanhã eu trabalho. A gente já perdeu aluno por causa desse curso, a gente já fez tudo, mas tudo é pensado em quê? Tem momentos na jornada empreendedora que você vai precisar virar à noite, mas a gente tá dizendo pra ela assim, a gente é a cultura do burnout, você tem que trabalhar até a hora, o dia raiar. A gente tá falando nada disso, a gente tá dizendo que tem dias que você vai precisar. É melhor que você se prepare aqui do que lá fora. Então a gente cria simulações do cotidiano empreendedor pra ela se sentir realmente preparada e lembrar. Eu me lembro de uma aluna que fez medicina depois da formação e falou assim, Ju, teve um dia que eu fui fazer uma prova e eu não sabia o que fazer. E aí eu lembrei, naquele dia eu não fui na cafeína até 3 horas da manhã, então hoje eu consigo também. Ou seja, o que a gente cria? Âncora. O que é uma âncora? É uma memória fortalecida e possibilitadora de algo que você é capaz de fazer. Assim como tem o trauma e a crença limitante, tem a crença possibilitadora. Então a gente está ali desenvolvendo crenças possibilitadoras que nada mais é do que mudando o mindset, mudando a mentalidade das pessoas. Então a cafeína é baseada nisso. Eu poderia falar que a cafeína é uma escola de mindset, mas a gente não atrairia o nosso público-alvo, entendeu? Mas a cafeína é uma escola que muda o mindset das pessoas. E eu acho que esse autoconhecimento, a gente vai descobrindo como ter essa... Ai, você falou uma palavra, eu esqueci. Como ter essa autoconfiança. Porque a autoconfiança não vai vir do nada. Ela vai vir através de atividades que a gente vai entendendo que a gente fez, realizou e realizou bem. Ou realizou e realizou mal. Mas o que eu posso fazer agora para realizar melhor? E aí, isso vai sendo construído, né? A gente não chegou aqui do nada e falou, ó, a gente vai construir um programa e vai dar certo e vamos lá e vamos nessa, do nada. A gente foi se construindo, falando em público nos momentos, né? Se mostrando, entendendo o que a gente está disposto a perder e a construir aqui. E a gente vai somando essas camadas. Eu acho que isso é muito importante. Quando você fala isso da autoconfiança, ela está sendo desenvolvida e construída, é como se a gente estivesse criando memórias, né? Isso. Assim como tem pessoas que não têm autoconfiança nenhuma, e quando você vai lá na história de vida dela, às vezes você tem um pai ou uma mãe que estava sempre criticando, é uma memória, Com certeza. né? Então eu vejo todas essas habilidades que eu chamo de atitudes, porque assim, habilidade é um skill que pode ser que tenham pessoas que têm e outras não. A atitude é quando ela já acontece. Então eu vejo todas elas como autoconfiança, disciplina, foco, coragem, determinação e diversas outras. Eu vejo todas elas como habilidades que à medida que você constrói, você transforma ela numa atitude. Só que pra mim ela é como um músculo de academia mesmo. Se você vai pra academia todo dia e você malha só o braço direito, você vai ficar com um bração e o outro, ó, coitado, finíssimo, horrível, né? Então, se você deixa de malhar, ele também vai diminuir. Então, você tem que, de alguma forma, trazer essa hipertrofia para o seu músculo da atitude. Como é que você faz isso? Criando memórias. Não precisa ser só no negócio. Às vezes o negócio é mais difícil. Exemplo, eu não tenho autoconfiança em falar em público. Eu vou começar a ter falando em público? Não, pô. Eu posso começar, sei lá, numa reunião em família, ou então eu posso começar fazendo uma atividade que eu tenho medo e que se eu conseguir eu me sinto autoconfiante. Eu não preciso ir para onde me dói, eu posso ir para um outro caminho, mas sem dúvida é essa construção de memória que a gente precisa criar para conseguir ser cada vez mais autoconfiante. Então a cafeína ela é esse lugar de trazer memórias positivas, muitas memórias, entendeu? É isso. E vocês que estão nos assistindo, lembrem de curtir o nosso vídeo, encaminhar para quem vocês quiserem, seguir a gente no nosso canal e ficar aqui essa primeira temporada todinha com a gente, que tá só começando. E agora a gente tem uma dinâmica. Eu gosto de dinâmica. Dinâmica. Tô falando com ela. Eu adoro. A rainha da dinâmica. Nós temos uma dinâmica que nós vamos tirar aqui perguntinhas. Você vai ser a primeira, tá? Tá bom.
E nós vamos responder juntas. Tá Mas certo. assim, perguntas Aí eu que começo, fazem a eu gente, começo. né? Você começa. Vá lá. Olha a pergunta que eu tô pegando, viu? Vamos lá. Uma pergunta profunda. Isso, eu disse a você. Ela vem aqui e mexe com a gente. Vamos lá. Como a sua voz interna fala sobre você? Se você estiver ouvindo a gente, por favor, você responda também, Por favor, entendeu? pode Porque o desafio comentar. vai ser só pra Só gente. nosso, não. É pra eu começar a responder? Eu quero mandar um beijo pra Bruninha, que é também, né? Nossa parceira Ela que aqui no criou essa programa. pergunta. E ela gosta de fazer essas surpresas com a gente também. Ela não gosta que a gente saiba. Ela gosta desse negócio. Mas lá, um beijo pra Bruninha. Entendi. Eu vou até ler de novo, porque a pergunta é tão profunda que eu me perdi. Como a sua voz interna fala sobre você? Você já sabe responder? Não, é falar com você, assim. Então, como você Ah. lida com seus próprios pensamentos? Como Legal. Ok, gostei. Como a sua voz interna fala Com você. com você. Comigo. É. Vamos lá. Eu aprendi isso tem pouco tempo e eu acho que faz muito sentido compartilhar, que é o que eu tô vivendo hoje e fala muito sobre essa pergunta. A gente, ser humano, tem 3 centros de inteligência. A gente tá acostumado a ouvir falar na inteligência mental, que fulano é inteligente. Ok, dessa pessoa. A gente tá acostumado com essa inteligência. Mas existem 3 tipos de inteligência. A inteligência mental, que é a que a gente tá acostumado. Existe a inteligência corporal, que é o que faz eu pegar esse copo aqui agora e conseguir beber uma água. Se eu não tivesse inteligência, eu não conseguiria fazer. E tem a inteligência emocional, que tem a ver com o que a gente sente, entendeu? Então o que a gente faz? Vou estudar muito, vou ler vários livros, aí fico super inteligente aqui, mas não conheço nada sobre mim, não vai adiantar muita coisa. Porque o primeiro desafio que vier, você já vai dar uma bugada ali na sua cabeça. Então hoje, durante muito tempo, eu sabotei a minha inteligência emocional, a ponto de eu não tô bem. Quem disse? Oxe, bora, Ana Júlia, sai aí, bora trabalhar. Hoje eu fazia assim, ó. Você vai chorar até meio-dia. Quando o despertador tocar, tu levanta e vai seguir a sua vida. Eu fazia exatamente isso comigo. Aí hoje, Negócio tô sentindo profundo, algo, né? véi? Vou sentir, ó. Tá acontecendo, tô sentindo minha tristeza. Deixa eu aqui sentir minha tristeza. Que hoje eu posso sentir minha tristeza. Eu deixo minha tristeza tomar conta do meu corpo. Até que ela não existe mais. Então eu comecei a respeitar todas as minhas emoções e isso me deu mais clareza sobre quem eu sou. Então eu consigo me conectar mais comigo e essa pergunta diz muito sobre isso porque eu faço as coisas que têm sentido pra mim, porque eu começo a entender como o meu corpo funciona quando ela tá com aquela emoção. Então às vezes quando a gente tá muito eufórico, a gente toma às vezes uma decisão muito precipitada quando tá muito eufórico. Então se você souber como você é eufórico, você consegue entender qual decisão você toma. Então hoje eu tenho desenvolvido cada vez mais os meus 3 centros de inteligência para que eles sejam integrados, porque a gente não usa um e deixa de usar os outros. É tudo ao mesmo tempo que a gente utiliza. Só que um se sobrepõe a outros em determinadas situações específicas. Então, hoje, cuidar da minha energia emocional mesmo tem me ajudado a seguir minha intuição, a perceber isso aqui não tá fazendo sentido para mim. Isso daqui tá fazendo sentido para mim, ou seja, autoconhecimento mesmo, se olhar, Ouro. se saber. Se você se sabe, velho, o que o fulano fala e julga você não te atinge. Se você se sabe, o que as pessoas criticam de você, você sabe o que é seu, o que é do outro. Se você se sabe, você para de apontar o outro como problemático e o grande causador dos seus problemas. Então, se saber é uma dádiva, assim, que eu acho que é o maior presente que eu tenho na minha vida hoje é poder ter a possibilidade de me saber. Porque você vai criando essa clareza e vai criando essa autoridade de você mesmo, entendeu? Acho que é isso, essa pergunta aí. Eu percebi que sua voz é atenciosa, então você tá sempre se percebendo, mas ao mesmo tempo você conversa com você. E essa voz, quando você comete um erro, como ela é? Tá. Minha voz, quando eu cometo um erro, ela caminha por 2 lugares. Pela autoexigência e pela autogentileza. Como eu tenho trabalhado cada vez mais a minha autorresponsabilidade, eu não sou a pessoa que fica me chicoteando mais hoje, né? Porque eu já passei muito por essa voz de, tá vendo? Você não consegue fazer. Essa voz, ela não me invade mais hoje. Ela consegue ter a gentileza de entender, você não estava num dia bom, mas o que é que você aprende com isso? Ao mesmo tempo que, olha, já passou, você já aprendeu e agora você precisa ir. Então ela fica brincando aqui por esses 2 caminhos, respeitando como o meu corpo está. Ela não fica mais me sabotando, entendeu? Então isso é um lugar muito de, quanto mais você está presente de corpo, alma e coração mesmo, mais você consegue fazer com que sua voz interior, a verdadeira, porque tem aquelas selfies, né? Tem aquela selfie
que é a que te encoraja, e tem aquela selfie que te sabota. Então, quanto mais presente você está, mais a voz que condiz com quem você é, que traz sentido pra você, conversa contigo. Não são as vozes do medo, porque se você parar pra pensar, quando a gente não tá presente, a voz do medo fala mais alto, Muito. né? A voz da insegurança fala mais alto. Então, volto a falar, quanto mais a gente tem inteligência emocional, a inteligência da emoção, eu digo, né? Porque inteligência emocional parece que é uma outra coisa, existe um termo usado pra isso. Mas quanto mais inteligente emocionalmente a gente for, mais condição a gente tem de ter presença. E quanto mais presença, mais a gente consegue ouvir a melhor voz que tem dentro da gente. Acho que é isso. Lindo. Vamos pra segunda? Achei lindo. Vamos lá. Vai lá, Ju. O que cala a sua voz? O que cala a minha voz? Estamos aqui no Vozes Delas. Injustiça. 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 Injustiça é algo assim que... Assim, eu chego e fico... Caralho, injustiça é uma coisa. Uma vez uma pessoa perguntou assim, Ju, qual é o seu principal valor na vida? Eu falei, valor. Boa. São tantos que eu não sei nem quais... Eu sou regida a valor. Só que justiça é um valor muito individual. Porque depende da presença de cada um, depende da autorresponsabilidade de cada um. Então, às vezes a pessoa está passando por uma situação que ela tem certeza que está sendo justa. E quando você enxerga o outro lado, ela não está sendo. Então, poder enxergar a vida diante de 3 perspectivas, porque tem 3, né? Toda situação que acontece tem a perspectiva de fulano, de Cicrano e a perspectiva real, que nem Beltrano nem Cicrano sabem falar. Porque eles estão extremamente associados às suas próprias emoções. Então, a justiça ela é uma coisa que a gente não tem muito controle. A gente não tem muito comando sobre ela. Então, acaba sendo o seu viés aquilo que você acredita. Então, quando eu vejo alguém cometendo um ato de injustiça, eu fico extremamente incomodada e meu primeiro ímpeto é me calar, assim. Aí eu me calo, sinto minha garganta realmente travar, literalmente. O corpo fala. O corpo literalmente fala. E a sensação que eu tenho é, como é que eu consigo mostrar para o mundo que isso que tá acontecendo é injusto? Aí depois eu percebo, eu não preciso mostrar pro mundo. Velho, isso é foda, né? Eu tenho que mostrar pra mim. Isso! Se eu entender, o mundo pode estar Mas achando você quer for. que todo mundo saiba e perceba. Você Que é quer que todo injusto. mundo perceba. É. Mas você não tem Não domínio tem sobre como. isso, você não tem controle. Exato. É isso. Aí até isso acontecer são dias, né? Você tentando ali, às vezes digerindo, você não não, digere. Às vezes você É. acumula, entendeu? É. Mas justiça é um negócio assim que me trava, sabe? Me trava mesmo, porque chega a ser ingrato, às vezes chega a ser muito individualista a percepção do outro, quando ele não entende a sua parcela de responsabilidade em toda a jornada que foi construída ali. E só vai apontando o que está acontecendo. Desde casos da internet, de pessoas famosas, eu fico incomodada com a injustiça, porque as pessoas, elas tomam a história dos outros como se fossem suas próprias histórias, sem entender o que tem de bastidor, e começam a opinar, criticar. Eu não consigo ler aqueles comentários de internet, eu fico mal. Fico assim, gente, não é possível. Será que a pessoa não entende que esse comentário aqui, extremamente arrogante, grosso, Pode destruir o dia da ela pessoa, tá, a não vida é nem da só outra isso, pessoa. ela tá falando dela. Tá falando dela. Será que ela não consegue perceber o tanto de amargura que tem dentro daquele corpo, que ela precisa se cuidar? Então eu fico mal, eu não consigo olhar. Eu fico assim, Big Brother Brasil, eu acho uma aula de desenvolvimento humano. Embora o programa não conduza pra esse lugar. Sim. Mas é uma aula de desenvolvimento humano. Então às vezes eu gosto de assistir, mas eu fico mal. Porque eu fico mal da forma como as pessoas atacam as outras na internet. Eu fico, gente, o que é isso? O mundo precisa de mais amor. Então, se todos nós tivéssemos essa consciência, é como se tem uma frase que a gente usa na cafeína que é carrega o amor porque é leve. Pessoas que estão passando por uma situação muito desafiadora, se você leva amor, ela, na mesma hora, ela desarma, entendeu? Qualquer tipo de situação. Então, acho que a justiça, ela vem muito desse lugar. A pessoa tem alguma coisa ali que tá ruim pra vida dela, ela tá com medo de alguma coisa, e ela vai descontar isso em alguém. Então, o que eu penso nesse momento é se cale, se entenda, saiba que ninguém precisa saber de tudo que você tá sentindo, e que o que é justo pra você é pra você. O mundo não tem nenhuma influência nisso, entendeu? Só que isso leva tempo, tá? Leva muito. Muito tempo. Se ele falou, chega, me identifica. Chega, volta É. de novo aquele sentimento. Ah, Aquele... garganta. Aí A você- garganta chega a trava. Vamos pra mais Tome uma pergunta de voz, viu? Eu já entendi que tem que ver com a voz Bruninha do interior. nada, Bruninha do nada. Vamos lá. O que as pessoas não sabem que te dá mais trabalho? No campo da vida, no trabalho.
Eu não sei se eu não sei responder, porque eu não tenho essa resposta e eu não sinto esse lugar de dar trabalho, ou se eu realmente não consegui encontrar nenhuma resposta. Mas eu vou pensar nos últimos meses ou anos e tudo que eu percebi que eu tinha um esforço de comunicar. Quando você ocupa um lugar de liderança, de gestão, você tem que aprender a se posicionar e se indispor. Se dispor não é sobre você ser grosso, ou sobre você ser grossa, ou você, sei lá, não tô falando sobre você falar o que vai fazer mal pra pessoa. Embora, quando você se indispõe, você está falando pro outro aquilo que ele não gostaria de ouvir, mas que ele precisa ouvir. Então, quando você é gestora e líder também de pessoas, a gente tem um exercício diário de alinhamento. E esse alinhamento envolve, muitas vezes, realçar os problemas dos outros. Envolve realçar a incompetência. E a incompetência é uma palavra muito forte. Se a gente parar pra pensar, incompetência é quando algo não teve competência. Entendeu? Você não alcançou esse o que tipo você de queria. competência. Entende? Então, não é que a pessoa é incompetente, mas ela fez um serviço incompetente, entende? Então, quando você é líder e você é muito... você tem muita certeza daquilo que você quer, você precisa se indispor toda hora. Então, eu tenho uma pergunta que eu faço principalmente pro meu time, que é: como você considera a sua líder? Exigente até demais? Exigente na medida certa? Eu nem lembro qual foi a outra resposta. E aí, pra que eu coloco essa resposta? Pra poder medir o nível de clima organizacional e de segurança psicológica que eu tenho na empresa. Quando elas brincam com algo tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque senão a Ana Júlia vai me matar. Aí eu, hã? Quem vai te matar? Peraí, cuidado, porque essa fala ela tem muita força. Se alguém de fora pega, ela não entende que é um costume seu falar assim, e ela acha que eu vou lhe sacrificar porque Que você você errou. é a... Que eu sou tipo, eu não sou essa Controladora pessoa. Então, durante muito tempo, como eu precisei me indispor e me posicionar, eu fiquei para as pessoas que trabalham comigo com Ana Júlia é exigente, Ana Júlia é exigente. E aí eu cheguei e comecei a falar assim, gente, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que exigência está diretamente proporcional ao nível de excelência que você quer entregar. Exato. Então, se você está questionando a exigência de alguém, é porque você não está nem se auto-questionando em relação ao que você entrega. Aí eu fui e fiz uma dinâmica. Qual foi a dinâmica? Gente, quando vocês vão ali na esquina comprar uma quentinha no fundo de um carro, qual a expectativa que vocês têm? Que não venha fio de cabelo. Falei, massa. Essa é a expectativa, né? Massa. Agora vamos lá, próxima pergunta. Diga aí um restaurante muito bom, assim, que vocês gostam muito. Sei lá, chutaram o nome lá. Quando você vai nesse lugar, o que é que você espera? Eu espero que o atendimento seja incrível, que a comida esteja impecável. Falei, a cafeína, esse lugar. As pessoas, elas não vão chegar aqui esperando o que não tem. Elas esperam ter coisas. Então, a gente tem que entregar nesse nível. Então, a minha exigência não tem a ver comigo. Você chegar na minha casa, elas vão botar lá assim, ó. Porque eu sou bagunceira. Mas o meu trabalho e a nossa empresa precisa passar o nível de excelência que exige exigência. Então, a exigência muitas vezes não fala sobre mim, e sim como vocês olham para ela. Então, observe no trabalho de vocês o que é que está faltando, para que vocês enxerguem a exigência como algo básico de um trabalho. Então, por muito tempo, eu fiquei tentando meio que provar isso, né? Me dava trabalho explicar, é muito duro estar nesse lugar, me sinto uma jararaca. E hoje eu entendi que quanto mais eu falo, quanto mais eu alinho, quanto mais eu determino os meus limites e deixo claro isso para as pessoas, mas elas não invadem meu espaço, eu me sinto livre, me sinto tranquila. E entendo que se a pessoa está me achando uma jararaca, o que é que tem dela que é jararaca que faz ela me julgar assim? Se eu não estiver sendo agressiva, se eu não estiver sendo grossa com ela, se eu não estiver ofendendo a pessoa. Mas se eu estiver tranquilamente usando minha comunicação não violenta para falar, a maneira como ela pega aquilo ali para ela diz mais sobre ela do que sobre mim, entende? Então é isso. E eu acho que se a gente está falando de grandes conquistas, de realizar grandes coisas, a gente precisa estar disposta a ter conversas difíceis, né? Porque muitas vezes, principalmente nós mulheres, a gente foi criada para conciliar, para estar ali concordando sempre, colaborando, servindo. Então eu acho que a gente aprender a sentar e ter essas conversas difíceis, se posicionar, dar limite, se posicionar, né? Se posicionar, olha, isso aqui eu não vou fazer. Vou beber água. É fundamental. Conversas difíceis. Tem uma frase que fala assim, onde não há conversas, há deduções. E é verdade, porque se e você... aí cada um deduz o que quer. O que quer. E aí isso se cria algo cada vez maior, e quando você vai resolver, você não consegue mais resolver, porque já ficou tão grande.
Entendeu? Então exige da gente ter conversa difícil. A gente vai aglomerando, eu vejo a nossa vida como uma teia de aranha, assim, sabe? A cada problema que você não resolve, você não se posiciona, você pega um fiozinho desse assim, ó, e deixa lá no passado. Aí daqui a pouco você pega um outro e junta. Aí daqui a pouco você pegou, de repente você tá dentro da teia de aranha, você não consegue sair. Você não sabe qual foi o primeiro fio. E você fica lá preso assim, ó. Você não consegue fazer nada, porque você tem muita coisa ali travando, entendeu? Lhe paralisa. Lhe paralisa. Então é não acumular tudo que precisa se posicionar e é falar mesmo, usar seu jeito, encontrar sua forma, fazer oratória, comunicação não violenta, tudo que é necessário para saber argumentar bem, para poder ter tranquilidade na fala e ter segurança, porque se não tiver segurança também as pessoas, nós mulheres, elas passam por cima da gente. Ju, a gente começou o ano agora. Eu queria ouvir de você, qual meta prática as mulheres podem começar a fazer desde agora para conseguir, de fato, realizar durante o ano? Tá, meta para a mulher mesmo, né? Eu acho que pegando o contexto de tudo que a gente conversou, é se saber. Mas se saber não é uma meta, não é um desejo. Eu vou transformar ela em meta. Só pra gente entender, meta ela precisa ter um prazo, ela precisa ter algum indicador que você consiga perceber que você fez, que você conseguiu realizar. Então, se saber é só um desejo. Então, pra se saber, a pessoa Eu acho às vezes... que é um processo, né? Até chegar na meta. Então É. você tá dividindo, talvez. Exato. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim, o que ela precisa, na minha opinião, as mulheres precisam fazer, até para que elas consigam lidar melhor com tudo que a gente vivencia em relação ao tema também, né? E a inclusão da mulher em diversos outros ambientes e diversos lugares, é se conhecer mais. Então, para isso, trazendo meta, esse ano eu vou participar de 3 imersões femininas até dezembro de 2025, entende? Esse ano, eu vou fazer terapia uma vez por semana. Esse ano, eu vou ler 4 livros sobre ser mulher. Então, quando a gente fala de metas, a gente está falando sobre exatamente o que a gente quer cumprir até chegar lá. Mas eu acho que quando a mulher, ela se sabe, quando a mulher, ela se entende, as outras coisas se mexem de acordo com o que ela precisa, assim, sabe? Então, não é primeiro, eu vou conquistar minha independência financeira para depois eu cuidar de mim. Eu vou abrir minha empresa para depois cuidar de mim. Eu vou ter a minha casa para depois cuidar de mim. A gente tem essa mania, né? Quando eu tiver assim, eu faço tal coisa. Quando eu for feliz, aí eu viajo. Quando eu tiver com tal dinheiro, eu vou fazer academia. Gente, uma coisa precisa esperar a outra para acontecer. Eu costumo dizer que a gente consegue quebrar as nossas metas em pequenas etapas, em pequenas tarefinhas, para realizar dentro do que a gente alcança naquele momento. Então, sem dúvida, se a mulher se sabe, se ela se conhece, ela consegue ter muito mais potência para realizar qualquer outra meta profissional, ou maternal, ou de relacionamento, ou o que for. Ela tem muito mais condição de ser ela, entendeu? E falando em alcançar, né, grandes metas, grandes objetivos, assim, você tem alguma metodologia que você use para te dar essa clareza de como alcançar suas metas e como a gente consegue passar para as pessoas que essas metas, elas precisam ser elaboradas que sejam alcançáveis, não metas que você não tem condição de alcançar e você cria como meta e você parte que você não sabe para onde você vai, como você faz para de fato chegar naquilo ali. Então, como você utiliza, assim, né? Você tem alguma ferramenta que você utilize para alcançar essas metas e criar essas metas de forma alcançável? Tá. Eu vou falando e a minha cabeça vai abrindo vários post-its, tá bom? Então pode ser que vocês não consigam entender o que eu estou falando. Então, se vocês não compreenderem, por favor, a gente fala, tá? Mas vamos lá. Eu vou lembrar de matemática, né? Porque a gente estava na escola que tinha os conjuntos, né? Tal elemento pertence a tal conjunto. Então, imagine que no mundo das metas, uma coisa pertence à outra. Então, quando a gente fala de visão, missão, objetivos e valores, é como se aquilo ali fosse a grande coisa da empresa, que eu até transformo isso em outros nomes hoje, como propósito, diferencial e posicionamento, tá? E aí, quando você tem uma visão clara do que você quer se tornar no longo prazo, falando profissionalmente, você consegue entender o objetivo que você tem para esse ano. Então, imagine que visão pode ser daqui a 5, 10, 20 anos. Você vai construir durante uma grande jornada. O objetivo é para um ano. Ah, Ju, só pode ser para um ano? Não, você pode determinar quando você quer esse objetivo. Eu estou criando um plano, um planejamento para um ano. Então, o seu objetivo é para daqui a um ano, ou seja, dezembro de 2025. Então, como é que o meu objetivo de 2025 vai fazer eu caminhar um pouquinho na minha visão de 2040? Então, a gente vai entendendo que uma coisa está contida na outra.
Quando eu chego no meu objetivo, ele é muito grande ainda, porque ele é daqui para o final do ano. Então eu tenho que quebrar ele em metas. Que metas podem ser mensais. Então cada mês eu tenho uma meta para cumprir. A meta faz parte do meu objetivo. Então quanto mais eu realizo minhas metas, mais eu chego ao meu objetivo. Quanto mais eu realizo meus objetivos, mais eu chego na minha visão. Só que as metas por si só também são grandes. Então eu preciso quebrar elas em tarefas. Então, quanto mais tarefas eu faço, mais eu consigo cumprir metas. Quanto mais eu cumpro metas, mais eu cumpro objetivos. E quanto mais eu cumpro objetivos, mais eu cumpro minha visão. Então, basicamente, a gente tem que começar pelo grande. Fazer essa estrutura. Nada mais é do que um grande planejamento. Isso, só que o que as pessoas fazem? Elas pensam no objetivo ou na visão e elas não quebram até as tarefas. Então, fica parecendo que é algo inalcançável. Inalcançável. Não só Ou então, inalcançável. quem é muito encorajado tem certeza que vai dar certo se frustra no meio do caminho porque não dá tempo. Não se preparou. Não se preparou para isso. Então, o planejamento é você saber onde você quer chegar e entender que até esse ano só dá para chegar até aqui. Então, você tem mais paciência quando você faz planejamento. E entender que você tem essas tarefinhas para cumprir para você chegar até aquelas metas. E se você não conseguir cumprir, você não chega até aquele objetivo, que não tem como você chegar até a sua visão naquele prazo. Só vai fazer o quê? Mudar o prazo. Então, não é sobre se você tem capacidade de fazer ou não. É a velocidade que você quer empregar naquilo ali. Então, quanto mais rápido você quer ir, mais tarefinhas você vai ter que fazer. E se você já tem outras tarefinhas de outras áreas da sua vida, você vai ter que escolher tirar algumas para poder caber essas outras, entende? Então, basicamente é isso. É você entender que eu tenho que definir minha visão, o meu objetivo para chegar à minha visão, as minhas metas para chegar ao meu objetivo e as minhas tarefas para alcançar aquela meta. Então, começa do final para o início, e não do início para o final. Ficou claro? Minha cabeça ficou criando post-it, entendeu? E eu acho que, assim, se você tem uma visão de onde você quer chegar, as tarefas vão ficando mais agradáveis. Porque você tem um motivo, você tem um porquê você está fazendo cada tarefa. Porque tem algumas tarefas que são muito desagradáveis e muito chatas, né? Pra você alcançar aquilo ali daqui a 5 anos. É muito O longe, né? retorno vai demorar. Não é aquela coisa instantânea. Então, uma coisa que eu queria perguntar pra você é como tornar esse processo mais fácil, mais agradável e mais leve. Você trouxe uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de dificuldade de disciplina, de determinação e de foco, também tem muita relação com clareza. Quanto mais clareza a gente tem, a gente consegue ser mais disciplinado, consegue ser um pouco mais focado, consegue ser um pouco mais determinado. Porque é como se, essa semana, eu tenho lá meu plano, a Ju também tem, você provavelmente também faz seu planejamento, e aí a gente tem lá tudo que tem pra fazer essa semana. Ai, preguiça. Não tô afim de fazer isso hoje. Aí você se pergunta, qual o impacto de deixar de fazer essas tarefinhas hoje? Rapaz, como eu sei que isso aqui demanda tempo para que eu consiga alcançar aquela meta. Se eu deixar de fazer agora, semana que vem eu vou ter que fazer o dobro. Então, eu vou tirar minha preguiça aqui, viu? Porque vai ser o impacto agora de lidar com a minha preguiça vai ser muito menor do que o impacto de ter que fazer tudo dobrado na semana que vem. Então, isso vai tornando um pouco o processo mais leve. Só que não torna mais leve no início. Exatamente. Porque a nossa cabeça ela ainda não entende isso, ela tá muito mais acostumada. Imagina uma pessoa que tem 25, 30 anos, 35 anos, que nunca fez um planejamento e de repente se depara com aquilo, ela tá muito mais acostumada a não fazer. Porque quer queira, quer não, se a gente para pra olhar, a nossa jornada inteira a gente foi chefiado por alguém. Quem teve a oportunidade de estudar na escola, teve um professor ensinando e mandando. Os pais, ou a avó, quem cuidou, mandando também. Quando a gente trabalhou, foi pra faculdade, pra quem teve a oportunidade, também teve alguém mandando. Se a gente for estagiar em algum lugar, também teve alguém mandando. Aí, de repente, você empreende a sua própria vida. Quem manda em você é tu mesmo. Você tem que aprender sozinho. Você tem que aprender sozinho a se auto-chefiar ali, saber que hoje realmente eu não quero fazer, não vou fazer e tá tudo bem. Eu não quero fazer hoje, mas eu também diminuo meu objetivo. Hoje eu vou fazer. Então, eu acho que o que torna mais leve o processo, mais uma vez, é escolher sua escolha e escolher sua renúncia. Que aí você faz as pazes com você e você tá sempre negociando contigo mesmo. Eu costumo brincar que quando eu não quero fazer algo, eu pego meu telefone e alô, chefa, hoje eu tô afim de ir pra Lavagem do Bonfim. E aí eu me planejei aqui pra não fazer nada hoje, vou fazer tudo amanhã. Tudo bem? Tudo bem, vai curtir, vai aproveitar a sua vida. Aí amanhã eu tô lá, porque eu combinei comigo, assim como a gente combinaria com o nosso chefe, e a gente cumpriria, porque a gente sabe que a gente deve favor não, a gente deve uma satisfação pra eles. A gente tem que fazer isso com a gente também. Só que a gente faz com a gente alinha com a gente e não dá satisfação. E aí, deixa acontecer tranquilamente. Só que não é tranquilo, entendeu? Então é um pouco isso. Para tornar leve o processo, clareza. Clareza realmente é a maior dádiva e ferramenta de um ser humano. Porque ele consegue muita coisa. E eu acho que entender que você sempre pode retomar.
né? Porque o que Muito acontece também é que ao longo do caminho você Para. vai não fazendo. E aí você fala, já larguei, então deixa pra lá. Deixa pra lá, vira a página. Vira a página Pense e em vou outra pra outra. coisa. Não, você um dia, não fez durante 2 semanas, cada dia é um dia novo, eu posso retomar, né? E a partir dessas tarefas eu também vou ganhando confiança de que eu tô me tornando essa pessoa que eu quero ser. Eu acho que esses estímulos também são importantes para dar o gás e a gente falar e se recompensar, né? Sim. Ó, Rai, você foi pra academia hoje, foi mais um passo, você pode talvez fazer isso, né? Comer um doce, assim, tô brincando, mas eu acho que essas recompensas mais imediatas que você pode se dando também Ajuda, né? A chegar e enxergar que daqui a 5 anos o que eu tô construindo agora vai me ajudar. Tem uma frase que eu sempre digo que é: sacrifícios temporários nos levam a recompensas permanentes. E muitas vezes, quando a gente não tem o hábito de planejar, a gente se perde no meio do caminho e realmente a gente deixa pra lá. Só que tem 2 coisas que fazem você não cumprir o planejamento. Uma é porque você ou não fez ele da melhor forma possível, outra você não olhou. Você não olhar é muito comum. E aí quando a pessoa não olha, ela tá tão habituada a não olhar, que quando ela volta, ela não consegue entender mais nada, porque as coisas acumularam. E aí o que acontece nesse momento? Ela tem que refazer o planejamento. Às vezes a pessoa, ela volta, não entende mais nada e para. Não, quando você volta, você tem que fazer tudo do zero. Vai dar trabalho? Vai. Mas vai chegar uma hora que você fala assim: eu não aguento mais refazer isso aqui 50 vezes. Então você vai continuar um pouco mais. Ou então você vai criar prazos maiores, sabendo que você tem um ritmo diferente, o seu ritmo não é igual de quem convive com você. Então é um processo de autoconhecimento também, quando você fala de planejamento, de metas de execução. Acho que sempre vai passear. Sempre, velho, é um negócio impressionante. Então fica até vai chato, eu tô passear. repetitiva aqui, tô fazendo uma parada. É muito conexo com o que eu penso. É. De tipo, velho, saber sobre si. É assim, autoconhecimento vai sempre passear em tudo isso aí. E é uma ótima dica, né? Porque a gente enfrenta esses desafios e a gente não sabe o que fazer quando eles aparecem. Então, a gente acaba fazendo o que a gente sempre fez, que é abandonar e seguir em frente. Mas eu acho que essas dicas que você está trazendo são muito importantes para a gente saber o que fazer. Se perdeu, volta pro começo. Não sabe o que quer, volta pro começo. Tem até uma música, acho que é Emicida, que fala sobre isso. Se você se perde, você tem que voltar pro começo, pra você não se perder, porque é muito fácil de se perder, é muito fácil de se corromper, é muito fácil de se esquecer da nossa essência. Então volta pro começo. Do jeito que tá, ainda mais da forma que a gente tá vivendo, no imediatismo, tudo E a se rede social, atropelando. que a gente não sabe o que é nosso, o que é do outro. Faz a gente se perder, assim, com uma facilidade gigantesca. É bem isso. Gigantesca. Mas temos mais uma dinâmica para encerrar esse programa! E você sabe que não é coisa assim, né? Superficial, tem que ir lá dentro. Tá bom, já vi, que é tudo interno. Essa é a nossa dinâmica. Dê a sua voz. E nós queremos saber, Ana Júlia Paz. Uhum. Ana Júlia Paz. Porque a gente é Ana Júlia junto, viu? Viu? Ana Júlia junto. Porque tem gente que acha que é separado, tem gente. Várias pessoas. Várias Todo vezes. mundo, praticamente. Ana Júlia junto, J minus, tudo junto, coladinho mesmo. Isso. Ana Júlia Paz, como sua mãe gosta que fale. Você está preparada para dar a sua voz? Eu não sei se estou preparada, mas se prepara no caminho, entendeu? Vamos nessa. Vamos nessa. Ju, qual voz é seu guia? Precisa ter o nome de alguma pessoa, alguma coisa? Não. Responda o que você quiser. É, o que vem no seu coração. Qual voz é o meu guia? É a minha liberdade. Ela é uma sempre coisa me guia. inegociável. É inegociável pra mim. Ela tá sempre me guiando. Sem dúvida. Preciso da minha liberdade pra viver. E viver com liberdade. Então ela tá sempre me guiando. E quando eu percebo que as coisas estão confusas, eu me pergunto o que é que tá me travando e me prendendo de novo. Porque às vezes a gente mesmo se prende, né? Então a liberdade, sem dúvida, é a voz que me guia, assim, na vida. Qual a voz feminina que te inspira? A voz feminina que me inspira. Eu não tenho uma voz só. Todas as mulheres que transformam sua própria vida, elas me inspiram. Independente da proporção, do tamanho, do alcance, da fama. Qualquer pessoa. De uma criança, qualquer uma. Não tem, assim, uma voz inspiradora que eu acompanho sempre e digo assim, essa daqui eu vou... Não, até porque eu posso ficar até viciada naquela voz, entendeu? Todas elas me inspiram. Todas, de todas as idades. Basta elas quererem, as pessoas têm vontade, assim, que querem fazer diferença na própria vida, elas me inspiram. Eu falo assim, muito bom.
a gente vai percebendo que querer é uma coisa tão difícil de encontrar nas pessoas, que elas querem, às vezes, de uma forma muito superficial. Ah, eu quero, mas você quer mesmo? Quão disposto você tá né? pra isso acontecer e fazer dar certo até dar certo? É Porque não é uma coisa de semanas, não é uma coisa de um ano. Às vezes é uma coisa de 10. É uma construção Uma que vida. leva uma vida. Então, acho que querer é uma coisa forte, assim, que as pessoas não estão atentas. Você falou isso e eu me lembrei. O meu propósito, em frase mesmo, é despertar coragem para empreender a vida. Então tem a ver com essa atitude, com essa capacidade que a gente tem de transformar aquilo que a gente está incomodado em algo real, possível. Em pegar um cenário da nossa vida que a gente não está satisfeito e transformar também, sabe? Em esse querer, ter um querer mesmo, entendeu? Ah, eu quero. Você quer? Eu quero, entendeu? Tem que ter uma coisa mais assim. Então, eu acho que por isso que todas as vozes femininas de uma criança que quer muito algo e que com aquela genuinamente fala e você vê o olho brilhando, me inspira, a uma grande mulher que já está extremamente consolidada na carreira profissional, pessoal, enfim, também me inspira porque tem a ver com essa sede de viver, sabe? E você tem um mantra, assim, uma lição de vida, uma frase que te inspira, que você criou, porque você cria muitas frases, você é referência para muitas mulheres, que você quer deixar aqui de lição para as mulheres que estão nos assistindo? Eu tava falando antes que eu tenho algumas frases de mantras e eu fui percebendo que eu tenho tantas. Eu olhei assim, gente, como isso guia a minha vida? Mas são tantas que eu não lembro de cabeça, assim, sabe? Mas acho que o que me veio aqui nesse momento muito forte é que se tudo depende de você, então você tem tudo. Meu Deus, que frase. Essa é uma frase assim que me lembra quando eu tô com dificuldade, tipo assim, por que depende de você? Porque você tem você agora, então vai. Ela me ajuda nos momentos mais difíceis e nos mais incríveis também, sabe? Desde a dar uma autonomia à empresa, desde a tomar uma decisão muito difícil dentro de casa. Se tudo depende de você, então você tem tudo. Isso me encoraja, me dá autoconfiança. Então é isso. Se tudo depende de você, então você tem tudo. Perfeito, meu Deus. Ai, Aninha, que delícia ter você aqui. A gente tá muito poderia feliz. ficar mais horas, né? Não é? Falar, gente. E você desenvolveria temas de... Entendeu? Essa é uma enciclopédia ambulante andando aqui pra gente. Muito obrigada, Aninha. Muito obrigada pela presença. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso Vozes Delas. Para vocês que estão aí assistindo, obrigada por acompanharem esse programa. Curte o nosso vídeo, encaminha para quem você acha que merece assistir essa aula de Ana Júlia Paz. E a gente se vê no próximo episódio, né, Rai? Com certeza. Obrigada, Rai. Obrigada, Ju. Porque eu acredito que qualquer iniciativa que empodere e que dê força feminina é muito importante. Por muito tempo eu acreditava que isso era um tema balela. Porque eu sempre fui tão assim, gente, ninguém nunca tirou meu espaço, não. Hoje eu comecei a perceber, gente, que loucura é essa? Que eu botei na minha cabeça que isso não existe. Isso existe em todos os lugares. Agora eu virei quase uma militante mesmo. De onde eu vejo coisas erradas, eu tô falando. Desde um dia desse eu tava rimando. Aí tava eu e meu namorado na frente, era uma canoa que era catamarã, que as duas estavam juntas, então a gente tava puxando o ritmo das pessoas. E aí eu falava pra Dinho assim, bora meu amor, bora acelerar porque a gente precisa chegar. Aí as pessoas, isso, Dinho! Eu falei, gente, ele não tá aqui sozinho não. Coisas bestas, que estão intrínsecas, assim, sabe? Que eu percebo que quando vocês têm uma iniciativa como essa, vocês estão empoderando as mulheres a se colocarem em seus devidos lugares, para que as pessoas respeitem, porque ao contrário não vai acontecer, pelo menos eu não acredito, entendeu? Então a gente tem que se colocar no nosso lugar, para que as pessoas possam respeitar a gente. Então parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Obrigada a você. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um cheiro.